Direto para a entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar sobre a movimentação política para 2022, as pautas do governo no Congresso, as negociações em torno da PEC dos precatórios, que agora está no Senado. Eu converso com o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Bom, vamos começar falando da PEC dos precatórios, que acabou tendo uma votação na Câmara superior à da primeira votação, só que agora está no Senado. O Senado que tem uma oposição maior, que o presidente Rodrigo Pacheco deve ser candidato também às eleições do ano que vem. Aí já tem até uma outra proposta sendo apresentada por um senador. Você vê dificuldades no encaminhamento ou tudo isso é só fumaça? Olha, Denise, o mais importante, a gente já foi até mais ou menos delimitado hoje, que é um cronograma. Você vê que o presidente da CCJ, que é onde a primeira instância onde essa PEC vai passar, o presidente Davi Alcolumbre já traçou mais ou menos um cronograma, onde ele espera votar essa PEC mais ou menos no dia 22, 23, 24 de novembro, na comissão, e depois ela segue para o plenário. Então, isso dá uma certa previsibilidade ao governo e um alinhamento. A questão de construir essa maioria vai depender muito de que tipo de concessão o governo pode eventualmente fazer aos senadores. Não necessariamente, Denise, apenas ligado à própria PEC dos precatórios em si. Por exemplo, vale lembrar que o Senado tenta aprovar, por exemplo, uma correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem interesse num projeto de lei que trata do refis, que é um refinanciamento de dívidas tributárias. Então, isso eventualmente pode entrar nessa questão da negociação e eventualmente acabar aumentando o número de votos no governo e apoio a essa PEC. Hoje, o governo não tem votos. Ele tem que construir esse placar mínimo. Vale lembrar de que são 49 dos 81 senadores. Agora, Cristiano, já se imaginava que a posição do STF contrária às emendas do relator, ao orçamento secreto, pudesse ter alguma interferência na votação na Câmara. Não teve. Você acha que isso muda o encaminhamento das pautas? Pode chegar a ter problemas também no Senado em relação a isso? Eu acredito que não, Denise, até porque a solução que o Congresso Nacional está tentando fazer, juntamente, inclusive, com o Poder Executivo, é fazer o remanejamento dessas verbas. Então, muito provavelmente, sentarão Executivo e Legislativo a partir de algumas prioridades definidas por ambos os lados, tanto o Executivo quanto o Legislativo. Esse remanejamento desses recursos vão acabar acontecendo. Como você mesma lembrou, no primeiro turno, que não havia ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo teve 312 votos na Câmara dos Deputados. E no segundo turno, que já se sabia que o Supremo estava contrário a essas emendas de relator, o governo teve 323 votos. Então, na verdade, não interferiu muito, e a tendência é de que não interfira na relação. E vale ressaltar também que a gente está chegando ao final também do ano legislativo, um outro orçamento já está sendo negociado. Então, não acredito que haja problemas no relacionamento ou impacto dessa decisão na pauta legislativa do governo, que ainda resta para ser aprovada nesse ano. Agora, e quanto à movimentação dos possíveis candidatos à presidência no ano que vem, nós tivemos hoje a filiação de Moro ao Podemos, já com discurso de candidato, né? Denise, daqui para frente a gente vai ter uma série de eventos, né? A gente o do Moro não foi o primeiro. A gente já viu, por exemplo, a movimentação de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Ele saiu do Democrata, se filiou ao PSD. Agora, essa filiação de Sérgio Moro, também ao Podemos. No próximo dia 22, o presidente Jair Bolsonaro se filia ao PL. E sem falar que no dia 21 também já tem as prévias do PSDB, também para definir o candidato. Então, à medida que a gente vai se aproximando do final do ano, muitas definições estão acontecendo. Essas definições são importantes, Denise, porque, embora essas candidaturas só sejam oficializadas no próximo ano, ali por volta de junho ou julho, muitas das negociações acabam acontecendo agora. São compromissos que começam a ser definidos
definidos, candidaturas que vão ser testadas para eventualmente testar aí a viabilidade, acordos políticos que são feitos. Então, as pessoas, os partidos já começam a se movimentar, obviamente, nessa direção. A gente vai ver mais movimentações, inclusive no próximo ano, em março, a gente tem o período final de filiação, no dia 1º de abril, é o prazo final de filiação partidária, e também quem deseja se candidatar e tem cargo no Executivo tem que se desincompatibilizar. E nós tivemos hoje também Mandetta, que seria um possível candidato, embora se cogite também o nome dele para o Senado, mas ele dizendo que ele não acredita na possibilidade de a União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, acabar apoiando Bolsonaro. Mas tem integrantes desse novo partido que talvez apoiassem, não é? Exatamente, é o próprio caso do ministro Onyx Lorenzoni, que é deputado federal, ele que é do Democratas, faz parte dessa fusão também, Tereza Cristina também, que está no governo, eventualmente são nomes, né, que têm uma simpatia à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas essa movimentação também, essa decisão do presidente de se filiar ao PL pode acabar fazendo, e também dependendo dos rumos que essa nova União Brasil tomar, a gente pode ver também mudança de troca, né, saída desses parlamentares políticos, enfim, que estavam no DEM, esse partido eventualmente tomando um caminho que não seja apoiar o presidente Jair Bolsonaro, eles podem, obviamente, optar por uma outra legenda. Então, a gente vai ver movimentações aí do antigo PSL e do antigo Democratas que se uniram e cada um tomando uma decisão a partir do que a União Brasil vai fazer na eleição de 2022. Agora, a interrogação que todos nós temos, aí a pergunta é se há possibilidade de uma terceira via, dela crescer, ganhar corpo no ano que vem e conseguir tirar o Bolsonaro ou então o ex-presidente Lula da disputa em segundo turno. O desafio é grande, Denise. Crescer, acredito que possa sim. A dúvida não é nem se vai crescer, mas se vai crescer o suficiente para eventualmente roubar votos de Bolsonaro e também do ex-presidente Lula e eventualmente chegar com uma votação expressiva a ponto de ir no segundo turno. Então, é possível que alguma candidatura, ela, de certa forma, consiga convencer e consiga atrair alguns eleitores. A grande dúvida qual o nível dessa adesão, qual é a intensidade dessa adesão. Hoje parece ser muito complicado, porque quando você soma os votos de Lula e de Bolsonaro, os dois juntos têm quase 60% já do eleitorado, e parece ser pouco provável que esse número se altere de forma muito expressiva. Então, o centro, essa terceira via, ele tem dois imensos desafios. Em primeiro lugar, tentar reduzir o número de opções, tentar ver de todas essas opções qual é a candidatura mais viável. Em segundo lugar, adotar um discurso, encontrar um discurso que seja capaz de seduzir, de convencer o eleitor a fugir dessas opções e acabar optando por essa terceira via. Exatamente, os candidatos estão se colocando. É isso, vamos continuar acompanhando. Eu agradeço muito, Cristiano Noronha, que é sócio e vice-presidente da Arco Advice, a sua participação. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Com vocês.